Que a paz seja com todos. Então, hoje é o dia do trabalhador, nosso dia, mesmo você que está aposentado, já trabalhou, é seu dia, e com certeza fez alguma coisa hoje. Então, né, e quem é do lar também, mesma pessoa que é do lar, trabalha no lar, é seu dia também, porque quem está no lar trabalha, às vezes até mais que trabalha fora. Então, nós, parabéns a todos nós por esse dia. Vamos lá. Eu vou orar depois, no momento da oração. Vou orar. Júlia, hoje, 28 anos. Não, até depois. Aí agora a oração inicial só. Tá bom? Pedir nosso irmão Orlando Cordeiro que esteja orando para iniciarmos esse culto. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 121, é a sequência, né? Fomos Salmo 119, 120, semana passada, e agora o Salmo número 121. E não digamos que é coincidência, porque não existe isso, né? Mas nós cantamos esse Salmo domingo de manhã. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E a sequência na quarta-feira é esse salmo aí. Nós vamos ficar de pé e vamos ler. Depois eu queria que mudasse aí, se puder depois, essa versão, tá? Colocar a versão que é a Almeida corrigida. Essa daí deve ser atualizada, varia um pouquinho. E eu prefiro essa aqui, que no domingo deu uma diferença, inclusive o versículo realmente estava errado, a divisão dessa Bíblia aí. Eu estava querendo uma parte que não estava no anterior, mas não era a divisão certa. Mas depois eu vejo com o Alexandre para ver a configuração e mudar para revista corrigida, que inclusive é o que a gente cantou, né? Aí muda um pouquinho. Vamos ler então a leitura alternada. Aí vamos ler como está lá, né? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Desde que não tosquenejará, nem dormirá o alma do Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te protegerá de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E toda a igreja diz? Amém. Amém. Não pode assentar. Nós vamos estar entoando um cântico também, que para mim é novo. Estamos aprendendo alguns. Quando tivermos aprendido uns 20 novos, aí retornamos para ir lembrando e não esquecer, né? Hino de número 16 do nosso cantor cristão. Hino de número 16 do nosso cantor cristão. E nós vamos o hino tem 1 minuto. Vamos ver a letra primeiro? A gente canta as coisas, né, e não percebe a letra, a beleza desse hino. Ó, vinde adorar o excelso e bom Deus, eterno Senhor da terra e dos céus, que reina supremo, envolto na luz, e que se revela em Cristo Jesus. Seu grande poder deveis contemplar,
no brilho do céu, na terra e no mar, as gotas de orvalho, sim, toda flor. Percebeu? Ó, céu, terra, mar, gota de orvalho, toda flor proclamam constantes seu grande amor. A natureza proclama, lembra do Salmo? A glória de Deus, e aqui proclama seu grande autor, na verdade, seu grande autor. Tá? Então, uma primeira vez para os irmãos ouvirem, e depois vamos cantar juntos, né? E domingo a gente repete. E momento de dízimos e ofertas, tá? Temos aprendido, para não esquecer, mas muito bonitos, pequeno, bonito, de uma profundidade, né? Bem, prepara aí, por favor, para deixar prontinho. Está na pasta hoje. Vem Espírito, é um vídeo, tá? Mas procura a letra do Olímpicos, Vem Espírito. Aqui eu vim para dizer. É o começo desse louvor. Avisos, né? Peraí, não é oração agora. Agora é oração. Amados, vamos orar então, né? Oremos. Opa, irmã Sandra. Agradece, né? Tem feito hoje, dia do trabalhador, fez prova, estão lá andando lá e fazendo prova. A Mariana, graças a Deus, tem feito boas provas. Algum outro pedido urgente aí, emergência? Tá, então oremos.
Ó Senhor, os céus manifestam a tua glória, proclamam. Ah, Senhor, se nós, teus filhos, que sabemos tudo isso, logo ao acordar pela manhã, olhássemos para a vastidão do céu azul, olhássemos para as alturas das montanhas, ouvíssemos o cântico que tu colocaste no bico dos passarinhos. Ah, Senhor, faz que teus filhos, nós, contemplemos mais a tua glória na natureza maravilhosa que tu criaste. Cada detalhe, tudo com perfeição. E mesmo após a entrada do pecado no mundo, a criação geme, mas ainda há muito da tua bondade colocada na criação. A água que eu bebi hoje, que mistério! Estudamos na escola H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio se juntam e formam a água. Meu Deus, que glória é a tua! Recebe a adoração, recebe a glória, recebe o louvor. Os teus filhos te louvam. A tua glória é manifesta. E muito mais, te louvamos pela glória na face de Jesus Cristo. Oh Deus, recebe o louvor e a glória, recebe os dízimos e ofertas do teu povo. Oh Deus, queremos nesse momento colocar os agradecimentos a Deus. A irmã Sandra agradece pela Mariana, a prova que fez segunda, a prova que fez hoje. O Senhor continue abençoando, Senhor. Está terminando, chegando ao fim. Em breve poderá estar junto com seus pais, sua família. Mas continue abençoando, Senhor. Abençoando ela, dando sabedoria e entendimento. Oh Deus, a Júlia, Senhor, 28 anos. Tua serva agradece por mais um ano de vida da Júlia. Abençoa, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem feito provisão na vida da Júlia, em outro estado, trabalhando. E tu tens abençoado a vida dela, ó Deus. E tu sabes o desejo da tua serva, o nosso desejo que conhecemos a Júlia desde pequenininha. Que o Senhor atraga, Senhor, para o teu apreço. E muito obrigado. Acrescenta ainda muitos anos de vida. A Julinha, abençoa a irmã Cília, um dia alegre para ela, está distante, mas alegre por essa dádiva de ver a filha completar mais um ano de vida. Senhor, pedimos agora pelo Anselmo, filho da nossa irmã Luísa, com essa infecção no dedo, que eu possa curá-la, Deus. Já passou por alguns hospitais e não descobre, faz exame, mas Senhor, tu sabes o que é. Pedimos que tu cure, Senhor. E abençoa também a Ludmila, que fará a cirurgia na sexta-feira, também parente da tua serva. Que o Senhor a abençoe e que tudo corra bem naquela cirurgia de estômago, Senhor. Oh Deus, abençoa o teu povo, cada um que está aqui presente, os que não puderam vir. Faz providência na vida do teu povo. E ó Deus, obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, sexta-feira, oração então aqui na igreja. Lembrando, se você quiser uma oração no seu lar, fale com a irmã Tânia ou comigo, tá? Mas sexta-feira agora será aqui na igreja. Sábado, 17 horas, terceira idade, né? Encontro da terceira idade aqui na igreja. Domingo pela manhã, irmãos, domingo pela manhã. Olha, esse fim de semana passado foi um fim de semana abençoador. Muito para todos nós, para a igreja.
do Senhor. Desde a sexta-feira, o culto no lar da nossa irmã Gelsi e Regina. O sábado, a festa. Domingo pela manhã, o culto que tivemos. E à noite também, o nosso culto. E por fim, irmãos, mais uma coisa que só que a igreja não sabe, né? Na porta, no domingo à noite, o Armando, esposo da nossa irmã Edivalda, há algum tempo já vinha falando ali comigo na porta: pastor, está quase chegando, pastor, né? E no domingo ele, em lágrimas, me abraçou ali na porta e recebeu a Cristo como seu Salvador. Ele usou uma palavra muito... Mas, pastor, o pacificador me pegou. Eu fiquei sem saída, né? Eu ouvi, e aí eu vi que realmente eu não sou bom. Conversamos com ele na segunda-feira, fomos fazer a visita, e eu realmente não sou bom. E fiquei sem saída. Eu não tenho saída. O Senhor explicou e realmente é só Cristo mesmo. Então, não estejam orando, né? Muita coisa em sua vida vem mudando. A esposa falou isso, que mudou muita coisa, e é um novo convertido, carece das nossas orações, o amadurecimento na fé, o crescimento na fé. E domingo pela manhã ele já vai começar a classe de batizando, né? Preparação para o batismo. É claro que a classe, irmãos, a gente sabe, sempre falam, né? E ele falou que quer batizar logo. Quer batizar, e sabe que não tem outra saída, outro jeito, é o Senhor mesmo. E muita coisa em sua vida mudou, e algumas estão mudando, e nós vamos orar, e ao final aguardar, quem sabe. Porque quando a pessoa frequenta a classe, eu digo muito bem claro para a pessoa não é obrigada a se batizar, e não é porque faz a classe que ela vai se batizar. É uma experiência que ela vai ter para confirmar aquilo, né? E talvez tenhamos mais uma pessoa, tá? Eu estou aguardando a confirmação. Talvez tenhamos mais uma pessoa para a classe. Então isso é motivo de glória, louvor, agradecimento, gratidão a Deus e oração. Continuar orando. Cremos no poder da palavra de Deus. Nós não fazemos nada aqui, não manipulamos pessoas, não pressionamos pessoas. Eu lembro uma época que eu ia na igreja assim, pessoa: ô fulano, vai lá aceitar Jesus, vai lá, você não vai não? Né? E aí a pessoa às vezes ia movida, empurrada. Ou ficava meia hora: quem vai levantar a mão, quem vai levantar a mão? Meia hora a pessoa. E eu já ouvi uma coisa que, olha, quem vai ser o corajoso que vai levantar a mão para Jesus hoje? Aí a pessoa ouve isso: quem é isso? Eu não sou covarde não, sou corajoso. Aí a pessoa levanta: semana que vem não está mais aqui, mês que vem não está mais aqui, o batismo daqui a pouco. Então é uma coisa que tem que ser assim: a palavra, oração, pregação e aguardar. Então louvado seja Deus por isso. Então domingo que vem pela manhã, programação normal nossa, e começando a classe dos novos convertidos. E foi uma grande alegria para a família. Tivemos na segunda-feira, reunimos com a família, conversamos, e estou falando para a igreja agora. E à noite, domingo, abertura do mês da família, né? Abertura do mês da família, no próximo domingo à noite. Pronto aí? Aqui eu vim para dizer. Não é não, mas essa letra foi igual porque esse não é um pouco antigo. É do Rema Girê, né? É Rema Girê. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer, a minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Tá? E você? Veio dizer o que aqui? Eu quero mais te conhecer, a minha alma tem sede. É isso? Para isso que nós viemos aqui. Conhecer mais ou menos. Isso. Se der alguma experiência lá na letra, os irmãos conhecem a letra antiga, né? Bem antiga esse louvor. E vamos estar louvando ao Senhor então
Pode. Vamos ficar de pé, louvar nosso Deus. O que viemos fazer aqui, né? Porque a partir dali a música fica só repetindo, é um finalzinho dela, repete várias vezes. O meu coração é o teu... irmão, já falei isso aqui, né? O altar, isso aqui não é altar não. Isso aqui, ó. Bem, vamos. Êxodo capítulo 22. Nós terminamos os 10 mandamentos, falamos sobre a Bíblia e a escravidão. Já dissemos que não vamos, irmãos, ver todos os mandamentos, detalhes da lei, mas algumas coisas, algumas até curiosidades, né? E trazendo para os nossos dias também, contextualizando segundo o Novo Testamento também, porque nós não estamos no Antigo, mas no Novo,
mas trazendo para nós aqui algumas lições muito importantes. Então, pulamos aqui agora, vamos para... Olha só que texto, a gente vai ver, irmãos. Vamos ler primeiro. Êxodo 22, 16. Êxodo 22, 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a tomará por sua esposa. Se o pai dela inteiramente recusar dar a filha em casamento a essa pessoa, a esse homem, então esse homem dará dinheiro conforme ao dote das virgens. Interessante, irmãos. O pessoal usa muito a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, mas no Novo também, de ser machista, né? Machista. Olha, nós vamos ver aqui alguns mandamentos e leis de proteção à mulher. Estamos na lei Maria da Penha, né? Bom, que bom, graças a Deus por isso mesmo. Mas a Bíblia já tinha leis de proteção à mulher. Deus sempre se preocupou com a mulher, o cuidado da mulher. Essa noite eu vou ver alguns mandamentos aqui da lei em relação às pessoas mais frágeis. Mais frágeis. Mulheres, pobres, viúvas, órfãos. Deus sempre se preocupou com o mais frágil, o mais fraco. Lembrar que a lei, vamos lá. Primeiro, propósito da lei. Da glória a Deus. A lei revela o caráter de Deus. Glorifica a Deus, um Deus santo, bondoso e misericordioso. Segundo, a lei aponta para Cristo. Propósito, apontar para o Messias. E a lei também é para o bem do ser humano, o bem do próximo e restrição do mal. Amados, vemos coisas horríveis acontecendo hoje com crianças, meninas, mulheres. Imagine 3.500 anos atrás. Mas Deus salva um povo, a nação de Israel, e dá a lei a Israel. Vocês não farão igual aos outros, e a minha lei é essa. Vamos ver várias coisas aqui, inclusive a restrição do mal e proteção dos frágeis. Então aqui temos outras passagens, nós vamos ver hoje outras passagens que falam dessa questão, relacionamento de homem, mulher, homem inclusive que estuprava, digamos assim, mulheres, o que acontecia lá na frente do Deuteronômio. Hoje, só para ter uma ideia, que já tem aqui, ó, lei para proteger o caso da menina, da virgem, um homem que a tomasse, se ela não sendo desposada, isso é muito importante, se ela era desposada de outro homem, é adultério, e adultério é pena de morte, era apedrejamento, era pena de morte o adultério. O adúltero que a tomou forçosamente seria apedrejado, se ela não consentiu, porque ela seria desposada, mulher de outro, por assim dizer. Agora, se houve consentimento dela, aí 2 adúlteros, apedrejamento, era a lei, tá? Não é à toa, lembra de José? José, quando soube que Maria, ele tentou deixá-la, porque ela era desposada com ele. Então ele queria acabar, cancelar, anular aquele compromisso deles, porque aí ela não seria, porque ele ficou na dúvida. Aí o Senhor vem a ele e fala: não, pode tomá-la, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Senão ela poderia ser apedrejada por ter sido se deitado com outro homem e não gritar, não, socorro. Então, aqui
está uma primeira lei que fala da proteção. Se esse homem tomasse uma virgem, teria que tomá-la por mulher, porque a responsabilidade pelo intercurso sexual era do homem. Então ele teria que tomar a mulher como mulher, a não ser que o pai dela, ele teria que dar o dote das virgens, tá? Proteção à mulher. Vamos ver outras leis depois, de situações mais na frente do Deuteronômio, mas já havia isso, essa preocupação do Senhor com os mais frágeis, os mais fracos. Proteção da mulher. As outras situações veremos depois, né? Se a mulher consente, se o homem pegou a força, e etc. Ou se ela consentiu, mais para frente. Mas aqui já fica essa ideia. Versículo 18. A feiticeira não deixarás viver. Vamos lá. Isso é muito importante, né? Feiticeira, ou seja, qualquer tipo de bruxaria, bruxo, feiticeiro, qualquer um tipo, era morto, era pena de morte em Israel. Vamos lá. Lembra o seguinte: Israel era o povo de Deus. Israel era uma teocracia, uma nação que Deus salvou. E ele diz: ó, eu não permito entre vocês feiticeiros, bruxos, não permito, não será permitido. Então qualquer pessoa de Israel que se metesse com isso, ia ser punido. E qualquer pessoa que quisesse fazer parte de Israel, teria que abandonar suas práticas, porque senão seria morto, tá? Mas Israel, como eu disse, teocracia, nação de Deus. Isso foi para aquela época. Hoje, a nação de Deus, já falei, é a igreja. Mas a igreja está dentro da nação brasileira, ou de outras nações. Nós somos a nação de Deus. O Brasil não. Israel lá não. Estados Unidos não. A nação de Deus é a igreja. E a igreja está inserida em no Brasil, qualquer que seja a sua nação. No Novo Testamento, irmãos, a nação que é a igreja, quando a pessoa comete pecado, ou feiticeiro, uma pessoa feiticeira, bruxa, para ela se tornar membro da igreja, ela tem que se arrepender dos pecados, abandonar os pecados e crer em Jesus Cristo e abandonar aquelas práticas. Aí ela pode se tornar membro de uma igreja, salva, liberta daqueles feitiços, daquilo tudo. Se um dia ela voltar a fazer aquilo, ela será desligada do rol de membros. Desligada. A igreja não tem isso aqui, ó. Israel havia pena de morte. Israel. As igrejas do Senhor, a nação de Deus na terra, que é a igreja, não existe a pena de morte. Nós estamos debaixo da autoridade da nação brasileira, por exemplo, e nós não temos esse direito. A única autoridade da igreja, a punição da igreja, a disciplina da igreja, é o que o Senhor fala: considera gentio. Lembra quando ele fala disciplina? Chama a pessoa, conversa, não abandonou? Segunda vez, terceira, chama a igreja, desliga, considera publicano. Essa é a lei da igreja. Por isso que a feiticeira não pode ser membro da igreja. E se algum dia algum membro se envolver com isso, tem que ser desligado, tá? Deixar bem claro isso. Porque nós vivemos numa democracia. Alguns países aí vivem, né, ainda em regime do rei, né, aquele rei, mas nós vivemos numa democracia. As pessoas, outra coisa, as pessoas, nós cremos nisso, os batistas creem nisso, a separação do Estado e Igreja. As
pessoas têm, nós defendemos isso, liberdade religiosa. Se a pessoa quer servir essas coisas, ela pode, mas lá, aqui não. Então, liberdade religiosa, nós defendemos isso, não queremos, né? Ensinamos as pessoas, mas se elas querem, mas não dentro da nação que é a igreja, tá? Eu sei que muitas vezes nós, irmãos, por várias situações aí, muitas vezes somos considerados intolerantes, radicais, discurso de ódio. Não, nada disso. Nós respeitamos todos na sua religião. Você deve respeitar. Já falei aqui daquela situação, eu falei na EBD domingo, na EBD, não foi para toda a igreja, daquela situação daquele bispo da Universal, lá anos atrás, que chutou aquela imagem erradamente, errado, tá? Então, nós não devemos fazer isso. As pessoas têm liberdade, adorem o que quiserem, nós não temos autoridade para quebrar a imagem das pessoas, desfazer, menosprezar qualquer tipo de religião. Não. Assim como nós gostamos de ser respeitados, não é verdade? Gostaríamos que alguém entrasse aqui e saísse quebrando os nossos bancos? Não. Então, nós não devemos ter essas atitudes. O Senhor não tinha. Tá? Nem os apóstolos, o Senhor fez. Vê Paulo entrando lá nos templos de Ana e quebrando tudo. Não. O Senhor Jesus, quando entrou no templo e fez aquilo, era o templo dele, era a igreja dele, ele era o dono daquilo ali, ele era o Senhor do templo. E ele é o Senhor, né? Agora, nós não, nunca vi nenhum apóstolo entrando em templos de outros deuses aí e quebrando as coisas. Eles pregaram o Evangelho, as pessoas se convertiam, até sofreram por causa disso, né? Começaram a se converter as pessoas e as pessoas foram abandonando aqueles ídolos, lembra? Eles construíram aqueles nichos de Diana e aí começaram a abandonar aqueles homens, iam ficar no prejuízo, porque não iam mais conseguir vender as imagens deles e perseguir os apóstolos. Foi por isso que eles pregaram o Evangelho e as pessoas foram libertas. E não porque eles foram lá quebrar os vírus, não, negativo, tá? Então, irmãos, agora nós ensinamos, pregamos que é errado a feitiçaria, a bruxaria, as perversões sexuais, embora sejamos taxados de intolerantes, radicais, né? É mentira, não é. Nós apenas estamos professando a nossa fé. Nós não processamos ninguém. Algum de nós processa os outros porque eles adoram outros ídolos? Não processamos ninguém. Respeitamos a fé deles e também devemos ser respeitados no que acreditamos. Quando anunciamos a verdade, não é por mal, é por amor, segundo o que cremos na palavra de Deus. E se por um acaso, amados, viermos a ser processados ou presos, esperar o que de um mundo como esse? O que aconteceu com o teu Senhor Jesus Cristo? O que aconteceu com o teu Senhor, o dono da igreja nesse mundo de trevas, porque ele pregou a verdade em amor, hein? É diferente. Pregar a verdade em amor. O que aconteceu com ele? Crucificou isso. Então, não devemos esperar menos, se vier a acontecer. Mas essa parte é muito importante, porque alguns erros têm acontecido. Não devemos jamais chegar em casa, a minha mãe né, você mora com a sua mãe, é jovem, eu recebi a Jesus, chegar em casa e quebrar a imagem da sua mãe. É isso. Negativo. Então, mas a lei de Israel era essa. A feiticeira, bruxaria, tudo que fosse envolvido com isso, espiritismo, tudo era proibido. E era morte a pena
essas coisas. Vejamos lá. Continuemos. 19. Todo aquele que se deitar com animal, certamente morrerá. Você já ouviu falar nisso? É zoofilia. É amor a animais. Relação sexual com animais. Quem faz? Você acha que é novo? Isso é antigo. Não, tudo é antigo. Há países, irmão, que a pessoa pode casar com um animal se ela quiser. É permitida a zoofilia. No Brasil não, no Brasil é proibido. Mas tem. E mesmo quando não é proibido também, infelizmente, tem a perversão com animais. Mas todo aquele que fazia isso em Israel era morto. Tá? Morto. Continuemos aí. 20. Aquele que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Sacrifícios feitos a outros deuses. E nós, a nossa realidade, sabemos disso. Sacrifícios que são feitos a outros deuses. Em Israel, era a morte, mas que era uma teocracia, a nação. Lembrando, a nação que hoje está debaixo da Bíblia é a igreja. Mas a igreja não tem autoridade de fazer isso. No Novo Testamento, aqui, irmão, lembra? A lei no Antigo Testamento, existia a lei civil, a lei moral e a lei ritual. A lei ritual, Cristo cumpriu tudo. Rituais, sacrifícios, cumpriu tudo. A lei civil, pena de morte, era para Israel. O que ficou para nós é a lei espiritual, a lei moral. E a autoridade da igreja é apenas de ligar a pessoa. O máximo que podemos fazer, tá? Mas você vê como é que é o negócio diante de Deus. Continua sendo pecado, tá? A idolatria, sacrificar outros deuses, a idolatria continua sendo pecado. Não mudou. O Novo Testamento não mudou. Adorar ídolos, sacrificar a ídolos, quaisquer que seja, idolatria. E é pecado. E os idólatras não vão de herdar o reino de Deus. Os feiticeiros não vão de herdar o reino de Deus. Está tudo lá no Novo Testamento. Continua. Sabe o que é triste? 3.500 anos atrás. E as pessoas continuam se dobrando a pau, pedra, gesso, matando animais em sacrifício a gesso. Triste, não? Isso mostra para você o poder da escravidão ao pecado, a cegueira das pessoas. Como o diabo consegue cegar o entendimento dos incrédulos. Cega o entendimento. Dá glória a Deus, hein? Se não fosse Deus, você estaria também se prostrando diante de pedra, de alguma coisa. Teria algum Deus. Pelo menos você mesmo seria seu Deus. Agora, o cuidado com os frágeis, né? Os frágeis, olha só, 21. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro vocês foram na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Ó, viúva e órfão, pobres, frágeis, numa sociedade há 3.500 anos atrás. Até hoje o órfão é frágil, não é? Temos orfanatos ainda aí, frágeis, pobres, ó. Olha, 23, se de alguma maneira vocês afligirem viúvas e órfãos, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e matarei vocês à espada. Israel, se vocês oprimirem os viúvas e órfãos, os pobres, eu vou trazer a espada sobre vocês, Israel. Continua.
E vossas mulheres, estão oprimindo viúvas? A mulher de vocês vai ficar viúva. E vossos filhos ficarão órfãos. Amado, isso aqui é uma total condenação de Deus à corrupção, à opressão. Infelizmente aconteceu isso a Israel. Sabe por que Israel? Uma das razões que Deus joga no rosto de Israel, porque foram para o cativeiro, porque as mulheres de Israel ficaram viúvas, e porque os filhos ficaram órfãos dos pais que foram mortos na guerra, no cativeiro, na invasão babilônica e outros cativeiros de Israel. Porque uma das causas, oprimiram viúva e órfãos, os pobres, e Deus visitou o pecado da nação, permitindo a ela que houvesse viúvas e órfãos. Está vendo? Vamos lá. A palavra de Deus. Guerras contra Israel e exílio foram devido à opressão aos mais frágeis, corrupção, opressão. Vamos lá. Isaías 1,17. Isaías 1,17. Olha só. O capítulo 1 de Isaías, irmãos, é maravilhoso. Já leu alguma vez? Leia de novo. Aprendam a fazer o bem. Procurem o que é justo. Ajudem o oprimido. Façam justiça ao órfão e tratem da causa das viúvas. Versículo 23. Os teus governantes, os teus governantes são rebeldes e companheiros de ladrões. Amados, isso aí foi escrito há 2.700 anos atrás. Cada um deles ama as peitas. O que é isso? Suborno. Peita é suborno, tá? Amam subornos. Todo dia você ouve isso daí nos jornais: corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, aceitam dinheiro, propina. Já ouviu falar em propina? É aquela palavra lá, peita, suborno, propina, fraude em licitações. E andam atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Por isso Israel foi entregue, a nação foi entregue, sofreu. Deus avisou antes. Deus avisou antes a causa das viúvas e dos pobres. Vocês lembram por que os diáconos foram? Vamos deixar ver agora, hein? Por que os diáconos surgiram na igreja? Não existia diácono, não. O ofício, né? O diaconato. Por que surgiu o diaconato na igreja do Novo Testamento? Alguém lembra? Atos 6. A igreja cresceu, se multiplicou grandemente. Pedro prega, capítulo 2, 3.000 se convertem. Depois prega de novo, 5.000. E vai aumentando, vai aumentando. Multidão. Só que começou a ter um problema. Algumas viúvas estavam sendo esquecidas. E aí vieram falar com os apóstolos: olha, as viúvas dos hebreus estão lá, mas as nossas viúvas, olha o que os amados. Vamos lá, é muito importante isso. Como os apóstolos tiveram a visão do Espírito Santo de Deus para não desprezar a questão das outras viúvas. Olha só, Atos 6.
Versículo 1, vamos ler que é muito para essa questão muito séria. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração. Isso, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas dos gregos eram desprezadas no ministério cotidiano. Dos hebreus não, mas dos gregos sim. Crentes, tudo crente, tá? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os apóstolos não podiam parar de pregar a palavra, não podiam deixar o ministério. Olha só, irmão, olha como é que é sério isso que está acontecendo na igreja já há muito tempo. Igreja evangélica. A principal tarefa de um pastor é palavra, ministério da palavra. Ele supervisiona, ele ajuda, coisa e tal, mas ele não pode jamais deixar o ministério da palavra e colocar como foco uma outra coisa. Não pode. Não pode. O pastor tem que vigiar, porque vai dar conta deles. Olha o que os apóstolos dizem: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Eu até agradeço aos irmãos, tá? Eu agradeço a liderança da igreja aqui, aos diáconos, aos líderes que procuram me preservar de ficar, eu ter que fazer coisas e tomar meu tempo. Agradeço aos irmãos por isso, porque senão, se o pastor ficar tomado por outras coisas, como é que vocês vão ser alimentados? O propósito é esse, né? Vamos lá. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios. Aqui eu vim para dizer, Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. A questão das viúvas era algo muito importante e a igreja ia pecar se não desse atenção àquelas viúvas. É por isso que nós, irmãos, temos que sempre estar atentos a algum irmão nosso que esteja desempregado. Não pode um irmão meu passar fome. Não pode. Então a igreja tem que estar sempre atenta aos irmãos que têm algo padecendo necessidade, dificuldade. Não é dívida porque começou a comprar um monte de supérfluo, não, tá? Vende supérfluo, vai comer. Eu preciso de ajuda na igreja, comprou um carro. Eu preciso de ajuda na igreja, estou sem dinheiro para comer, eu estou com a minha dívida do meu carro. É alimento. Então, não estou falando de supérfluo, não. Estou falando pessoa que realmente precisa, tem necessidade, a igreja precisa, tá? Dar esse suporte. E o 4, mas nós perseveraremos na oração. O pastor tem que orar e tem que pregar a palavra. Ponto. Tá? Então a questão das viúvas é muito. Uma outra passagem que nos ajuda nessa questão aí, Tiago 1,27. Olha como é que o Novo Testamento permanece com isso. A lei moral continua, a lei espiritual, ajudar o pobre necessitado. Quer saber o que é ser crente? Religião pura e imaculada para com Deus e Pai. Esta. Vi todo culto com a Bíblia na mão. Colocava o terno toda vez que for pregar. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, amar o teu irmão, amar o próximo, o que está com necessidade, e guardar-se incontaminado do mundo. Santidade. Ou seja, amor e santidade.
amor e santidade. É a religião verdadeira. Inclusive, Paulo orienta Timóteo na questão das viúvas, né? Hoje em dia está diferente, irmãos. Está diferente. As viúvas, né? Graças a Deus, têm suas pensões. Mas inclusive a igreja no Novo Testamento, ela era orientada no que fazer, como ajudar as viúvas e que tipo de viúva era para ser ajudada. Sou viúva, tem pensão? Tem filhos? Lá fala na escritura, se tem filhos, tem parentes que cuidem dela, para que a igreja possa ajudar aquela viúva que não tem pensão, que não tem ninguém por ela, que não tem família, está lá na cama, viúva, não consegue fazer. Tá lá, se quiser pode ler lá. Timóteo, Paulo orienta sobre isso, não lembro se é Timóteo ou Tito, agora eu esqueci. Mas ele orienta qual o tipo de viúva que deve ser ajudada. E as jovens viúvas que se casem. Porque senão podem começar a receber a ajuda da igreja e vão ficar por aí só de fofoca para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, preguiçosas. Quer perguntar, só para você, dá uma lida em casa? Isso é importante, que às vezes a nossa igreja pode um dia precisar. Mas tem que ter discernimento. É viúva, mas tem filhos? Os filhos. Tem netos, filhos, netos, parentes, para que a igreja possa ajudar aquelas que não tem ninguém e não tem nada. Tá? Só para vocês verem em casa, não vou ler aqui. Pastor, para que ele está falando? Êxodo, falando de órfãos e viúvas. Para que está falando disso aí numa quarta-feira, curso de doutrina? Porque é a religião pura e imaculada. Amado, se você um dia estiver passando necessidade, me procura. Procura com o irmão da igreja. Não passe fome. Estou falando fome. Estou falando, eu queria comprar um iPhone 3, será que 3 não, né? 20 mil, sei lá o que é iPhone 3. Vamos lá, só para lá em casa, esse texto é lindo. O cuidado da igreja, de Deus, com as viúvas, os mais pobres, né? 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 3, tá? Eu não vou ler, mas ler aqui, eu não vou ler não. São 9:3, leia em casa. Leia em casa, por favor. É uma orientação, você vai ver o que a igreja deve fazer se um dia acontecer uma situação dessa entre nós, né? Do versículo 3, tá? Até o 16. Do 3 ao 16. Fala sobre a questão das viúvas que realmente são viúvas, diz o apóstolo Paulo. E devemos nos preocupar sim, que ninguém, órfãos, viúvas, necessitados, né? É o que diz esse texto aqui. Lembra? Israel foi punido porque desprezou os pobres, oprimiu as viúvas, o direito das viúvas, dos órfãos, tudo, não deu assistência, nada. E Deus visitou, e eles foram para o cativeiro. E uma das razões, além da idolatria, além da perversão de Israel, a opressão ao povo. Semana que vem vamos continuar, irmãos. Do versículo 25 em diante, não vai dar para a gente ver o que eu pensei de vermos hoje, sobre a questão de empréstimo, né? Agiotagem. Crente não pode ser agiota. Vamos ver isso aí, tá? Questão de empréstimos, questão de falar mal do presidente, do excelentíssimo senhor presidente da República, falar mal dele. Está aqui, tá? Permitido, irmão, é maravilhoso. A palavra de Deus é lâmpada, é a tua e luz
para o meu, para eu não errar, não tropeçar e não ficar seguindo a moda dos evangélicos aí e fazer igual a eles. Aqui, glória a Deus pelo seu livro. Oremos. Ó Deus amado, mais uma vez a tua igreja veio aqui, se reuniu para te louvar. Sim, aqui nós viemos para dizer que queremos mais te conhecer. Conhecer mais a tua palavra, do teu caráter expresso na tua lei, a tua justiça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade, o teu cuidado, a tua santidade. E queremos, Senhor, que cada dia o nosso coração seja um altar limpo. A Ti, nosso Senhor. Obrigado por esse livro, Bíblia, Tua palavra dada à Tua igreja. Ah, Senhor, abençoa o Teu povo, leva o Teu povo em paz e segurança, regozijantes por termos esse livro maravilhoso, porque o Senhor fala conosco, nos orienta, nos aconselha, nos abençoa. Que tenhamos todos, ó Senhor, debaixo da Tua mão, um restante de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém.